encontro para ele, mas é muito mais para a gente também. É isso, essas são as fotos mais das crianças, de alguns momentos deles, passeio pegando sol, as duas amigas juntas indo pro teatrinho, uma bebezinha, enfim. É isso, gente, obrigada. Bom, agora chamo a Aline Diniz, que é psicóloga na Vara da Infância aqui da capital, para trazer um pouco também da sua experiência nessa relação com essas mães usuárias de crack que nos chegam, né, no plantão da Vara. Eu acho que o microfone não está aqui ainda, não é isso? O microfone... Dá para me ouvir? Eu falo alto. Não, está sendo gravado. Mas está gravação. As coisas aqui eu não fiz, dever de casa, audições. Eu vou fazer aqui, na verdade, a leitura de alguns apontamentos e trazer algumas informações, alguns levantamentos muito rápidos, quantitativos. Mas antes eu queria me apresentar. Eu sou a Aline, psicóloga da Vara da Infância. Nós temos um grupo grande lá na Vara de Psicólogos. A Vara onde eu atuo hoje são 3 varas, né, no município do Rio de Janeiro. A Vara onde eu atuo é a mesma da Eliana, e é a da Praça 11, ali no Sambódromo, que era a única vara do município. Então ainda é uma vara com uma quantidade de processos muito grande, com uma dinâmica muito pesada. E atende, aqui nós não temos separação, em São Paulo tem separação, tem especificidades, né? Nós atendemos as situações de adoção, de habilitação dos casais que querem adotar, e as situações de chamadas de violações de direitos das crianças, dos adolescentes, das crianças que vão para acolhimento institucional, acolhimento familiar, né? Pais que estão sendo representados, mas ainda estão com as suas crianças em casa. Então a Vara tem uma dinâmica bastante intensa, assim, o nosso trabalho é muito diversificado. E as situações, eu na verdade, eu estou me colocando agora depois da minha xará aqui da Aline, Dona Carolina, mas eu vou falar de um momento anterior, né, de quando esse bebê passou pela Vara da Infância e foi encaminhado para acolhimento institucional, né? Minhas reflexões aqui são, na verdade, de um grupo que é parte dessa equipe de psicólogos da Vara da Infância. Eu tenho interesse específico de estudo, né, sobre crianças separadas, né, e efeitos dessa separação, como é esse cuidado em instituição, em situação de acolhimento familiar, né? Então eu queria primeiro falar aqui um pouco dessas reflexões e depois trazer os dados e a gente depois poder conversar também, né? O momento ali do Ana Carolina, da instituição, a criança a mãe teve esse bebê. Falando da maioria, você falou que 90% das crianças, né, hoje são crianças oriundas, são filhas de mães usuárias de crack, né? Então são bebês, isso mudou muito recentemente, né? Pouco tempo atrás a situação era diferente, né? Hoje 90% das crianças acolhidas na Carolina são crianças filhas de usuárias de crack. Então são crianças que vieram da maternidade, não tiveram alta na maternidade. A equipe de saúde apontou para a Vara, né, perguntou ao Judiciário o que fazer com aquela criança, porque entendeu que talvez a criança pudesse estar em risco se permanecesse com aquela mãe, né? E aí ouviu da Vara que deveria encaminhar aquela criança e a mãe ou quem mais estivesse para a Vara, assim que recebesse alta, para na Vara ser avaliado o que fazer com aquela criança. Então existe um atendimento que na nossa Vara se organiza na forma de um plantão, mas nas outras varas acontece cada uma de uma maneira, né, está lidando com essa questão. Hoje mais próximo, né, está mais parecido. Mas então essas mães ou os familiares que estiverem lá e o bebê vão para a Vara tem um espaço que é uma creche, chamado de creche, mas é um espaço com berço, com tudo ali, uma estruturazinha para a criança bebê.
e para a criança maiorzinha também ficar quando está sendo escutada pela equipe. E ali vai ser tomada uma decisão com um atendimento rápido, uma escuta que acaba tendo que ser rápida, né, pela equipe de psicologia, de serviço social. E depois essa criança, nós escrevemos um documento a respeito dessa escuta. Essa é uma outra questão, né, que a gente, enfim, sofre para produzir esse documento, tentando, né, escapar aí de algumas armadilhas para nós e para aquelas famílias. E o juiz vai decidir de qualquer forma, né, naquele dia, naquele momento, para onde vai aquela criança. E é uma decisão que é tomada, claro que ela é provisória, né? Nós tivemos notícia de que circulou, que eu não sei necessariamente a respeito da vara onde eu trabalho, se é em relação a outras varas. As crianças, filhas dos usuários de crack, estavam sendo retiradas imediatamente entregues para adoção. Pelo menos na nossa vara isso não é a realidade. As crianças, quando a mãe não tem nenhuma condição, ou não se apresentou, ou não retornou para o hospital depois da alta para acompanhar o bebê, essa criança ainda assim vai para uma instituição e ali vão ser feitas tentativas dentro do que tiver, do que existir de informação, né, disponível, para se localizar a família, a mãe, e ser feito algum investimento. Mas todo esse circuito, alguns anos atrás, nós recebíamos pouquíssimos bebês. Os bebês não chegavam à vara, chegavam muito poucos. Nossos plantões, né, eram bem pouquinhos por semana, 1, 2, passavam semanas sem a vara receber nenhum bebê. Então, a questão do crack, ela trouxe uma outra realidade que não é só da nossa vara especificamente. Nas trocas com os outros colegas, a gente sabe, né, a gente tem a informação de que enfim, uma mudança geral, né, realmente dessa chegada do crack no nosso município, né, no nosso estado. Então, eu vou aqui fazer umas reflexões rápidas sobre essa realidade e expressar as nossas preocupações aí com esse circuito que se formou, né? Esse fluxo muito rápido. Maternidade, algumas maternidades mais que outras, até pela sua localização perto de regiões com uso mais intenso de crack, né? Mas rapidamente se formou esse fluxo. Maternidade na área da infância e instituição de acolhimento, que não era tão marcado assim quanto é hoje, né? E nós estamos, assim, sempre pensando a respeito de como lidar com isso. No esteio dos ideais da democracia, das lutas políticas no final do século XX, que nos influenciam ainda hoje, os movimentos sociais nos anos 80 promoveram mudanças significativas no ordenamento jurídico, voltado à infância e à juventude. A infância, anteriormente pensada como objeto de intervenção do Estado, passou a ser orientada pela proteção integral aos seus direitos, preconizada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Sob tal perspectiva de cidadania, a justiça vem sendo concebida como instância asseguradora de direitos e seu exercício vem se estendendo e se ocupando cada vez mais da regulação de questões do dia a dia dos indivíduos. Segundo Garapon, nas sociedades modernas, há um incitamento de demandas ao judiciário. O enfraquecimento do Estado social e o fracasso das políticas públicas criaram um terreno para que o judiciário se tornasse o lugar para onde escoam e se concentram as mazelas do social. Se tornou o guardião das promessas da democracia. Para o autor, as chamadas democracias modernas passaram a ser governadas pelo direito, através da jurisdicionalização da vida. A ideia de proteção e cuidado cada vez mais se associa ao exercício do poder judiciário na vida cotidiana. Nesse contexto, um novo enfoque é dado às questões de proteção da infância, observando-se um crescente aumento de intervenções do Poder Judiciário na vida das famílias consideradas em risco. Quando se trata de situações de bebês, filhos de mulheres usuárias de drogas, essas famílias têm sido frequentemente encaminhadas ao Judiciário, criando-se uma nova demanda de intervenção. Nos últimos 3 anos, nos deparamos com a crescente demanda de casos de mães usuárias de crack, encaminhados à vara da infância. Esse aumento está relacionado com a entrada do crack, sim, isso que eu coloquei agora, resulta na institucionalização dos filhos dessas mulheres. Com a concentração de usuários em lugares protegidos, para eles, né, denominados cracolândias, a reação da sociedade e da mídia abriu campo para medidas governamentais de cunho provisório, emergencial, higienista e repressivo.
que promoveu a retirada abrupta dessas pessoas do espaço público. Nós assistimos, né, algumas ações aí antes dos jogos, muito violentas até com essa população, né? E eles se mudavam de um lugar para outro na cidade, se transferiam e ainda tentavam se manter agrupados por algum motivo, né? Isso sendo ignorado, né? Não havia ninguém fazendo nenhum tipo de leitura, a mídia, né? Eu acho que assombrando a população em relação a esses usuários, né? E um olhar muito policialesco, muito repressivo. Infelizmente, o incômodo ainda não resultou em políticas sociais e saúde consistentes para se lidar de outro modo com a questão. Observamos que há pouca ou nenhuma intervenção do Estado, enquanto a mulher gestante está em situação de uso abusivo de drogas. E nesse campo de atuação não é incomum nos depararmos com concepções produtoras de exclusão que contribuem para que essas mulheres sejam vistas como mães negligentes, desqualificadas em sua função de maternar. Várias nos dizem, infelizmente ainda acontece isso, a gente sabe porque tem contato com as equipes das maternidades que tem profissionais que fazem diferente, mas ainda existe, né, um pouco dessa mãe, quando diz no hospital, quando chega ao hospital, ela que está com dúvidas se quer ficar com a criança, ou que usou droga na véspera, usou droga no dia, né, elas trazem para a gente no plantão que nem sempre são ouvidas de uma forma que reconheça ali que ela ainda é uma pessoa, né? Então elas usam uma expressão até interessante, que é quando já se fez muitos investimentos para que elas continuassem com a criança e elas não conseguem dar a resposta adequada, né? Que é um pouco que a gente vê também. Existem muitas expectativas e pouco tempo, essa questão dos tempos, né? Que você colocou aí. Mas elas nos dizem que os filhos não são cachorro. Não é isso, eu não sou cachorro para tirarem minhas crias, para tirarem meus filhos, para dar meus filhos. É uma frase assim que se repete, que eu acho que fala um pouco dessa dimensão da dificuldade de ou investir efetivamente ou de abrir mão, né? Porque o julgamento moral sobre quem tem dúvidas, quanto mais sobre quem abre mão, é muito pesado. Muito pesado. Eu acho que bate um pouco também com o que a Aline colocou, que é a dificuldade da própria equipe reconhecer, né, e aceitar que aquela mãe pode não estar, né, realmente desejando naquele momento ser mãe. Eu acho que isso não é uma questão só das equipes das entidades, né, é uma coisa que circula e que pesa muito em alguns momentos que elas lidam com os profissionais, né, da rede. E tem efeitos, né, nelas, né. Estabelecendo-se precocemente um diagnóstico de dependência química, põe-se em questão a capacidade da mãe usuária de cuidar de seu bebê e se ele está na chamada situação de risco, permanecendo sob sua responsabilidade. Né? Assim, no início nós percebíamos muito porque essa mudança, né, impactou os profissionais da vara, impactou também, claro, as equipes de saúde que estavam diante de uma nova realidade. Né? Então, de início, várias mulheres chegavam ao atendimento e nós não víamos, nem na informação da equipe do hospital, nem no que elas diziam no relato quando estão lá, elas acompanham essas famílias. Então, na conversa conosco, naquele momento de atendimento, não víamos nada que indicasse que aquela mulher era uma usuária, quanto mais, era dependente, né, fazia um uso ali que já tinha desorganizado a vida dela significativamente. Não havia essa fala do profissional no plantão, não havia o relato disso por escrito pela equipe que acompanhou no hospital, né, mas a menção à situação da droga, né, quando a mulher chegava no hospital e ia fazer o procedimento para ter o bebê, isso, claro, né, eu estou falando da nossa impressão, nós não víamos ainda consistência, né, nada que caracterizasse que aquele uso era suficiente para se dizer que aquela mulher era uma dependente, enfim. Então, havia ali uma preocupação nossa, eu tenho certeza também das equipes que estão trabalhando com isso, de a gente acabar, de alguma maneira, estigmatizando essa mulher por ser usuária de droga. Né, e facilitando porque tudo que a gente escreve ali na vara e também, né, as outras equipes que estão nesse circuito tem um efeito enorme quando o caso chega ao judiciário, né?
tem um impacto grande ali na situação que vai ser resolvida com aquelas informações que estão ali. Então, assim, a gente se deparou com essa preocupação logo de pronto, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Qualquer indicativo aqui sobre a gravidade da relação dessa mulher com a droga pode ter um efeito de acabar fixando, né? Caracterizando para o juiz, no caso, que está aqui para decidir, que ela não tem condição de ficar com seu filho, né? Nós tínhamos essa preocupação, assim, de fazer uma colagem, né? Usuária de drogas para eles, né? Assim, que o nosso trabalho acabar funcionando para dar base para isso. E, na verdade, a gente não quer, tenho certeza que a gente também não. Mas uso de droga é perda de poder familiar, ou, no mínimo, afastamento da criança da sua família. Então, assim, de cara, a gente viu que isso é um risco enorme com esse circuito que se criou. Eu tenho certeza que estavam todos atentos a isso. Entendemos que a intervenção do judiciário deveria ser utilizada como último recurso. Contudo, assistimos a uma produção de urgências em torno da questão das drogas, em especial do crack, que termina por substituir as políticas de saúde e de assistência social. Nós nos víamos ali tendo que receber, muitas vezes, mães que estavam tendo o primeiro contato, que, claro, tiveram o primeiro contato com a equipe de saúde, mas ali iam efetivamente ser encaminhadas, receber encaminhamento para o tratamento, para o CRAS, para algum órgão que fosse apoiá-las, né? No caso das mães usuárias de crack, o encaminhamento judiciário tem sido muitas vezes a única resposta ao problema, podendo resultar na perda do poder familiar. A partir da análise do filósofo francês Michel Foucault, podemos entender a jurisdicionalização das relações sociais e afetivas como uma estratégia de gestão do risco. Segundo o filósofo, as noções de risco e perigo foram desenvolvidas no capitalismo do século XVIII e instituíram campos de saberes, regimes discursivos, colocados em circulação por uma rede de micropoderes, uma dada concepção sobre a vida e sobre sua proteção. Os analistas de risco, que para esse autor somos nós, psicólogos, assistentes sociais, conselheiros tutelares, juízes, promotores, defensores, professores, profissionais de saúde, né? Eu acho que, na verdade, essa análise é sobre o nosso trabalho, eu me incluo aqui, né? Seríamos responsáveis por identificar e propor alternativas às situações de risco, práticas que dão credibilidade e sustentação aos regimes discursivos na democracia neoliberal, criando novas tecnologias em nome da proteção da infância. Sob o discurso da proteção, criou-se o fluxo de encaminhamento dos casos dos filhos de usuários de drogas das maternidades ao judiciário. A expressão bebês do crack sinaliza para nós que não apenas as mães, mas também seus filhos são colocados sob suspeição. Um discurso que circula pelas maternidades, instituição de acolhimento, judiciário, mídia, né, rede familiar, está disseminado em todo o campo social. Tal olhar gera uma desconfiança sobre o desenvolvimento das capacidades humanas daquela criança, acreditando-se que os bebês apresentarão sequelas neurológicas ou uma predisposição à adição, né? Esses bebês eles já tinham uma marca no olhar de quem pretende adotá-los, que é a base genética diferente. Isso sempre foi um motivo de incômodo, né, para os adotantes e de alguma maneira risco ali na adoção. A questão do crack ela é como se fosse uma segunda marca, porque cria outras expectativas e preocupações, mas na maioria nós ainda não temos pesquisas que afirmem se realmente os efeitos do uso do crack são tão prejudiciais assim para a criança ou não, né? Nós já estivemos em eventos e lemos, não há ainda nada categórico que confirme que a criança, filha de usuária de crack, vá sofrer desse ou daquele dano no futuro, né? Neurológico, comportamental. Os chamados bebês do crack vêm das maternidades para o judiciário para que suas mães e famílias sejam avaliadas numa situação que é concebida como uma urgência. O efeito dessas avaliações pode promover um rompimento momentâneo, se não tiver uma outra opção ali, né, naquela situação de avaliação, a mãe, ela indo ou não, se comparecer outro familiar, a criança segue com esse familiar, ela é acolhida
Se o juiz entender que a mãe, mesmo acompanhando, não tem condição de ficar com a criança, baseando no relatório do hospital e da equipe da vara, nem sempre ele faz o que a gente diz, né? Muitas vezes a gente não diz o que ele, na maior parte das vezes a gente não diz o que ele deve fazer, a gente, né, tenta apresentar um pouco mais a realidade daquela pessoa, mas assim, ele vai tomar a decisão que ele entender. Não é necessariamente a visão da equipe do hospital, a equipe da vara. E essa criança institucionalizada, como eu falei, ela vai também ter a oportunidade de retornar para essa família, né? Pode ser a mãe, pode ser outro parente, ou ir para uma família substituta. Pensamos que é fundamental problematizar o cuidado que é dado a essas mulheres e seus bebês na rede de serviços, bem como os efeitos dessa intervenção na vida dessas famílias. Temos dúvidas, em vários casos, se estão justificadas mais por uma vontade moralizadora e autoritária do Estado sobre as famílias ditas disfuncionais, do que por uma ação afirmativa de proteção e de garantia de direitos. Essas intervenções, né, de afastamento. Alguns desafios estão colocados em nossa atuação. Não enredar crianças e suas famílias na tutela do Estado, né? Colocar em funcionamento outro modo de olhar as questões que afetam determinados segmentos da sociedade, repensar nossas concepções e práticas de supostos cuidados e proteção, e principalmente se produzem também sofrimento e exclusão. Estamos diante de um desafio ético, inventar outras práticas que não contribuam para processos de culpabilização e estigmatização das famílias, crianças e jovens que chegam ao campo do chamado sistema de garantia de direitos, mas que põem em jogo outras formas de afirmação da vida. Eu acho que um pouco o texto mostra a nossa angústia nesse lugar. Eu acho que a ideia era essa, né? Eu trouxe aqui só uns dados, números. É muito difícil ali para nós conseguir parar para fazer qualquer tipo de levantamento. A vara nem está organizada ainda para isso. Para uma coleta de dados rápida, né? Mas só para vocês terem alguma ideia. Eu não estou com dados anteriores, mas no ano de 2014, de janeiro a julho, quer dizer, nesse primeiro semestre, foram 142 crianças, né, já trazidas para esse sistema de plantão. Os casos encaminhados pelas maternidades foram 85. Casos encaminhados por outros setores e instituições, 67. São crianças trazidas pelo Conselho Tutelar ou pelo oficial de justiça que cumpriu uma busca e apreensão, outras formas de acesso, né? As situações encaminhadas pelas maternidades totalizam 60% dos atendimentos de plantão. Entre os 85 bebês que foram encaminhados à vara nesse período, foi aplicada a medida de acolhimento institucional para 27, ou seja, 32%. 2/3 desses bebês encaminhados pelas maternidades, que em sua maioria são essas situações de mães usuárias de crack, e também mães que não são e que decidiram deixar a criança lá, né? Até para protegê-la, para deixar no lugar que sabe que a criança estará cuidada. Então, 2/3 desses bebês não foram acolhidos, eles foram para suas famílias. Eles foram para o plantão e retornaram para as suas famílias, ou com as suas mães, ou com o tio, avô, com quem aparecesse lá, o pai. Sim. E 85 desses 85 casos, 50, ou seja, 59% envolvia o uso de drogas, não só crack, outras drogas também. Então, acho que a ideia é trazer um pouco essas reflexões, essas informações para a gente pensar junto aqui. Eu acho que a proposta do encontro era mais essa, né? A gente tem certeza que tem pessoas aqui de outros pontos da rede e que podem ajudar a gente eu acho que é trabalhar melhor, né? Eu acho que esses momentos de encontro são fundamentais. A gente na vara tenta, aos trancos e barrancos, né, já há algum tempo, compor reuniões com as equipes das entidades de acolhimento, do programa Família Acolhedora, também para estar conversando sobre o nosso fazer. Por enquanto, o tema tem sido o trabalho da chamada preparação, que são as abordagens, na verdade, são as abordagens que antecedem, né, a colocação da criança família substituta. E eu acho que tem sido bastante rico, porque, primeiro, que a gente tem a oportunidade de estar com as equipes para falar
das relações com a criança, não só para falar de tudo que nos mobiliza na reavaliação das situações familiares para as audiências concentradas, né? Nossos encontros com as equipes das entidades têm sido, dentro do fluxo de trabalho, têm sido muito voltados, não sei como é no Ministério Público lá, são muito voltados para se investir, né, para ver o que falta, para pensar na reinserção da criança nessa família. E eu não sei, eu fico com a impressão assim, que o nosso trabalho também se direcionou muito para isso. Né? E como você colocou, né, assim, acho que a gente está no momento de olhar um pouco como é que está sendo esse cuidado, né, da criança, da família. Né? Eu acho que esse cuidado começa antes de entrar até. Como é que a gente pode azeitar melhor as relações nessa rede para evitar que certos acolhimentos desnecessários aconteçam. Nem sempre a gente consegue perceber, nem todo acolhimento passa pela equipe, né, pelo plantão. Nem sempre nós somos ouvidos também quando as decisões são tomadas, mas de qualquer forma nós estamos ali. Eu acho que existe um campo de intervenção, sim, em um lugar que a gente ocupa, né, e quer ocupar afirmativamente em favor dessas crianças e das famílias delas. Ok? Acho que era isso. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Rosemary Barbosa. Atualmente eu trabalho na Gerência de Saúde Mental do Estado, do Rio de Janeiro. Mas esse tema me é muito caro, porque eu trabalhei durante 20 anos no hospital público, na maternidade e no pré-natal de alto risco. E o que a Aline falou agora por último, que traz essa questão de há 3 anos, né, eles estarem percebendo esse aumento nas varas. Eu também, em 2011, quando saí do hospital, a gente ainda não via esse quantitativo de mães usuárias de drogas dentro das maternidades, né? Isso realmente é alguma coisa mais nova. A gente até tinha algumas questões, sim, né, daquelas mães que chegavam, que tinham usado cocaína a noite inteira, né, e vinham para ter seus filhos, mas não nesse quantitativo que a gente tem visto. Na Gerência de Saúde Mental, eu não sei se todo mundo conhece as ações, mas a gente vem trabalhando em 2 ações prioritárias, né? Uma delas é a implantação da RAPS, da Rede de Atenção Psicossocial no Estado do Rio de Janeiro, e a outra é uma ação já bastante antiga, que é o fechamento dos hospitais e clínicas psiquiátricas, né, o trabalho da DESINS. Aí, na gerência, a gente tomou conhecimento dessa questão das mães estarem sendo separadas, né, de seus filhos ainda na maternidade. Foi numa reunião da Câmara Técnica dos Hospitais Federais, coordenada pela Luana Silveira, que faz parte, é apoiadora da política de humanização do Ministério da Saúde, e havia convidado a gente para estar falando sobre a RAPS, né? E lá a gente ouviu alguns profissionais desses hospitais federais colocando essa questão e dizendo que realmente já não estavam mais aguentando levar crianças para o juizado. E aí a gente começou um pouco a se debruçar sobre essas questões, e a Hilda Correia, que está aqui presente, depois a Hilda vai poder falar um pouco mais sobre as questões, né, relativas ao município do Rio, também no curso dos consultórios na rua, na mesma época, surgiu também essa queixa, né? E aí a gente começou a se reunir. No estado a gente tem também um grupo, um GT de população em situação de rua, a nível estadual, onde a gente discute também algumas questões. E aí a gente resolveu estar se debruçando sobre isso. Então, nessa minha experiência no hospital, como eu estava dizendo, em 2011, a gente chegou a montar um trabalho, que era um trabalho que surgiu na clínica médica por conta dos usuários que ficavam lá, usuários, a maioria de álcool, mas que na época, exatamente, até por a gente não ter ainda uma rede potente, né, para estar acolhendo esses usuários, a gente criou um trabalho dentro do hospital, que era saúde mental junto ao serviço social,
fazendo um acolhimento dessas questões e a partir dali a gente pensava alguma coisa para essa saída, né? E aí se formaram grupos de família, a gente teve a oportunidade de, assim, detectar algumas situações ainda dentro do próprio hospital, é claro, oferecendo ajuda e escutando essas pessoas. E essa questão que acontece hoje, o que a gente observa é o seguinte: essa questão que acontece hoje com as mães usuárias de drogas, a gente já era uma velha conhecida nossa com as mães que tinham transtorno mental, né? Ou seja, a lógica é mais ou menos a mesma, né? Aquelas mães que chegavam ao hospital com transtorno psiquiátrico e que, se não houvesse, né, profissionais sensibilizados, né, que fossem capazes de estar ali atuando, de estar vendo se existia uma família, né, que pudesse estar dando aquele apoio, essas crianças também eram retiradas e provavelmente essas mães eram laqueadas, né, para que não tivessem mais filhos. Por que uma mãe com transtorno mental vai querer ter outro filho, gente? Isso não tem lógica, né, para muitos profissionais. Então o discurso era muito esse. Assim como também as mães que viviam em situação de rua, né, mesmo antes do fenômeno da droga, né, essas mães que viviam em situação de rua também eram consideradas como pessoas que não podiam ficar com seus filhos porque não teriam como cuidar deles, né, não saberiam cuidar deles. E aí a gente até trouxe alguns casos, né, porque a Júlia, quando me fez o convite, ela falou da questão da judicialização e falou um pouco dessa questão das mães, usuárias de drogas, né, e algumas coisas práticas para a gente poder estar pensando. Então, nessa época, ainda no hospital, a gente teve uma mãe que era uma pessoa de situação de rua e a criança ficou um tempo na UTI NEL. E essa mãe ficou, então, numa parte, né, que era não era um alojamento conjunto, mas era um local onde ficavam geralmente as pessoas quando tinham algum tipo de doença contagiosa, mas foi para lá porque não tinha outro local para ela ficar. E a gente observava o cuidado que ela tinha com aquela criança, né? Ela lavava lá a roupinha e fazia um varalzinho dentro do quarto, né? Com todo um cuidado, ia lá nos horários que tinha que amamentar, cuidava da criança, assim, excepcionalmente. Mas houve uma situação de conflito dela com um dos profissionais da unidade, né? Que, na medida em que a gente fala que o preconceito está lá, né? Em algum momento ele vai sair, né? E aí, esse profissional colocou que essa mãe tinha sido agressiva, que havia ameaçado, mas é claro que também de que forma que esse profissional chegou para falar com essa mãe. Isso, como aconteceu no final de semana, né, depois gerou toda aquela situação na unidade. Então, todo mundo que ia escrever no prontuário, é claro que já tinha alguma coisa para dizer sobre ela, né? E aí repetia aquele fato, né? E isso chegou para a saúde mental e a gente começou a acompanhar essa mãe. Aí o pai era uma pessoa que ela não tinha contato, mas ela viveu com ele na rua, ele tinha família, tinha casa, ela que não tinha casa. E num determinado momento chega para ela a notícia, porque aí já haviam chamado o conselho tutelar, né, já estava toda uma situação, de que se o pai não aparecesse, essa criança ia ser retirada. E aí o que ela faz um dia, né? Essa notícia chegou, né? Não foi ninguém, né? Ninguém que estivesse cuidando do caso que falou isso para ela, essa notícia chegou para ela. E ela sai e vai embora. Aí as pessoas começam a dizer que ela abandonou, não, ela foi embora, abandonou a criança, ela não vai voltar, ela não quer. Gente, ela não abandonou, né? A gente falava dela, não abandonou. Eu acho que ela foi atrás do pai, exatamente. No dia seguinte ela volta com o pai, né, para que ela pudesse ter aquela garantia de continuar com a criança. E aí a gente foi parar na promotoria da infância, conversamos com a promotora, o pai foi junto, a mãe foi junto, e aí houve toda uma articulação para que se tentar um acompanhamento, né, daquele caso, para que ela pudesse continuar com a criança. Mas, infelizmente, né, depois de um tempo, né, até por esse pai não ter conseguido cumprir as etapas que foram propostas para ele, né, e aí a situação permaneceu, né, eles permaneceram na rua, havia uma questão dela com a família dele, que não queriam ela na casa, e realmente essa criança acabou indo, né, ter um acolhimento institucional, e essa mãe a gente acabou perdendo o contato, né. Então, assim, só para a gente pensar que isso não é uma coisa nova, né, apesar do crack estar aí, né, de estar sendo justificativa para tudo, né,
porque a gente escuta que as pessoas abandonam o tratamento de tuberculose porque usam crack. E aí a gerência de tuberculose vai, faz uma pesquisa e vê que não é isso. As pessoas abandonam o tratamento de tuberculose de uma forma geral, não só os usuários de droga. Né? E a gente escuta, por exemplo, dos agentes de saúde no outro espaço onde a gente está fazendo uma capacitação, não, mas aí quem usa crack mata, rouba, faz isso. Gente, quem usa crack pode até fazer isso, mas tem muita gente que não usa que também faz, né? Então, como é que é isso? Então, a gente começa a ter que desconstruir muitas ideias, né? Muita coisa que está aí já posta, né? E aí a gente chega nesse processo aqui que a gente vê meio do inverso, né? Da instituição, mas eu acho que está sendo legal. Bom, a questão do tempo nas maternidades, né? A gente sabe que quando essa mãe entra para ter o bebê, ou ela vai ficar 48 horas ou 72 horas no máximo. Em alguns locais, quando há uma articulação, né, e, digamos assim, uma flexibilidade da direção da unidade, até se consegue que essa mãe fique um pouco mais, vamos colocar lá, né, naquele lugar que fica a mãe que está com o neném na UTI, dá uma seguradinha, que é para ver se a gente consegue encontrar alguém da família, para ver o que a gente consegue articular, que não seja essa mãe sair daqui direto do juizado. Em alguns locais se consegue, em outros não. Até porque a gente sabe também dessa questão, né, da rotatividade dos leitos e tudo mais. E isso tem sido um problema, né? Porque aí, nessa rapidez, né, e também, né, os profissionais, de uma certa forma, que fazem seus registros, também pensarem naquilo que registram, né, porque depois que a gente escreve, vale o que está escrito, infelizmente, né? E aí a gente não vai ter o contato com o juiz, a gente não vai ter o contato com os outros profissionais para estar explicando. Eles vão ler o que a gente relatou, né? Então, muito cuidado nessa hora, né? Porque a gente coloca lá, né? Porque a mãe já não tem mais um filho que não está com ela, já é o terceiro, né? Mas aí isso é uma história, né? Teve um momento daquele primeiro. Será que o momento desse terceiro é o mesmo? Né? Então, eu acho que tudo isso a gente precisa estar pensando. Uma outra experiência que a gente teve foi a partir dessa Câmara Técnica que eu falei, dos hospitais federais, se começou uma roda de conversa com o trabalho da equipe da humanização, tanto do Hospital de Bom Sucesso, quanto com a Luana, né, que é do Ministério da Saúde. E a gente teve a oportunidade de estar lá participando de uma dessas rodas no Hospital de Bom Sucesso, que era exatamente para estar discutindo essa questão das mães usuárias, porque o hospital fica numa região, não é, ali de Caracolândia, onde muitas mães davam entrada, né, sem terem feito pré-natal, a grande maioria. A Luana também passou alguns números, mas essa coisa de não fazer o pré-natal, como a gente estava até conversando, realmente também não é privilégio, né, digamos assim, das mães usuárias, né? Então, nessa roda, o que a gente teve a oportunidade de observar? Né? Haviam profissionais vários, né? E houve um momento em que, nesse momento em que eu fui, eles já estavam contactando outros serviços do território. Então, estava o pessoal do consultório na Rua de Manguinhos, né? Já estavam lendo outros atores que não só os profissionais do hospital. E aí, num dado momento, as pessoas começam a dizer, não, porque as mães entram aqui feito bicho, e elas vão ter seus filhos, né, gritando, elas não querem seguir os procedimentos. Tá, mas qual era o procedimento? Não, porque não pode ir andando para a sala de parto. Tem que ir deitada na maca. Tá, gente, tudo bem, tem que ir deitada na maca, se o neném estiver no período expulsivo, mas será que não dá para flexibilizar um pouquinho, se não tiver nesse momento, que ela possa ir andando, né? Porque, assim, o hospital tem algumas regras também muito rígidas, que para essa população não faz sentido nenhum, né? E aí falta um pouco desse jogo de cintura, muitas vezes, para estar lidando com essas questões. Fora a questão do preconceito e do estigma que a gente já vem colocando aqui. E aí, em um determinado momento, uma técnica de enfermagem diz assim, olha, mas eu falei com essa mãe que vocês estão relatando, e aí eu sei que a colega que falou com ela não tem muita paciência, mas do jeito que eu falei, ela me ouviu, e ela fez o que eu pedi. Então, a gente vê que realmente dá, né? Dá para trabalhar. Aí o consultório na rua começou a relatar um caso de uma mãe que eles estavam acompanhando, que essa pessoa estava na Cracolândia, mas ela estava lá vendendo água, né? Ela ficava lá vendendo água, eles tinham conseguido fazer, já tinha um certo vínculo com ela, conseguiram levá-la à unidade para fazer alguns exames de pré-natal,
mas depois ela não tinha mais retornado. Mas eles continuavam acompanhando lá no espaço onde ela estava e tentando fazer com que ela retornasse para dar continuidade. E aí o médico que estava ouvindo falou assim, mas isso é um absurdo. Como que essa mãe está dentro de uma Cracolândia, os direitos da criança, vocês tinham que pegar a polícia, ir lá e tirar ela de lá. Aí a resposta da menina do consultório falou, se a gente pegar a polícia e for lá e tirar ela de lá, a gente não trata mais dela, nem de mais ninguém que está lá. Então é uma outra lógica, uma outra forma de ver, porque o consultório na rua, ele vem exatamente nessa mão. Ele nasce lá na Bahia com a tentativa de entender o porquê que aquelas crianças, aqueles adolescentes que ficavam ali no entorno nas praças, não chegavam no serviço da Universidade da Bahia, que tinha o serviço já de álcool e drogas. E eles foram para a rua tentar entender isso. A partir disso surge o consultório na rua que vira política nacional. E que é um trabalho, assim, na minha opinião, excelente. A gente, quem conhece aí o dia a dia do pessoal dos consultórios, sabe que eles trabalham a partir do vínculo, do acolhimento e que conseguem realmente criar aí algum tipo de acesso e qualidade de vida para essas pessoas. Bom, aí então se combinou que quando algumas gestantes chegassem à unidade, que pudesse se contactar ao consultório. Começou ali uma articulação, já que eram eles que estavam mais em contato com essas pessoas e já que a maternidade tinha toda essa dificuldade, então que eles pudessem um pouco estar lá fazendo essa ponte. E esse trabalho avançou, esse relato que eu estou fazendo aqui é do ano passado. No momento, a Luana me disse que as reuniões estão um pouco paradas, mas que isso já se modificou bastante dentro da unidade, a partir desse trabalho das rodas. Uma outra questão que surgiu nesse dia, eles disseram assim, mas tem mãe que sai daqui e vai usar droga lá fora e volta, como é que a gente faz isso? Aí eu falei assim, gente, que interessante, Ela vai e volta, Então tem alguma coisa aí, Aí eles falaram assim, não, ela volta porque ela quer dormir na cama, ela quer comer a comida do hospital, Então assim, pra gente é o tempo todo, E teve uma mãe que entrou e saiu do hospital, só que ela já havia perdido outros bebês, por conta dessa questão. E ela não disse que ela era usuária. Ela entrou, perguntaram pelo cartão dela, ela falou que não estava, que ela estava na rua quando passou mal, e aí não ia ninguém visitar, e aí falaram, mas não, mora muito longe, ninguém vai poder vir aqui e tal. E ela saiu. E ninguém, o rótulo que as pessoas, tem gente que diz que olha, já sabe que é usuário, Então ela não estava, Ela não estava como um zumbi, como diz lá a televisão gosta de dizer. Então ninguém reconheceu que aquela mãe era uma usuária, ela entrou e saiu com seu bebê. A questão ela tem avançado bastante, essa questão tem avançado bastante no município do Rio. A Hilda, que é do Fórum de População de Boa Adulta, e do CRES, eles têm feito oficinas desde o ano passado, têm podido participar de algumas dessas oficinas, convocando vários atores, ele mesmo falou que já participou de uma, e isso tem sido assim realmente um avanço para se pensar esse cuidado no território, nas diversas articulações que são necessárias para isso. No Estado, a gente tem feito uma articulação com a Rede Cegonha, porque assim, a gente que é da saúde mental, como eu falei, trabalha com a RAPS, e tem a Rede Cegonha. E numa das reuniões do grupo condutor da RAP, se levou essa questão e se pensou como é que a gente poderia estar trabalhando aí essa interface. E a gente começou a fazer algumas reuniões e a pensar que dispositivo a gente teria também para oferecer, para que esse tempo pudesse ser um tempo maior, tanto por parte das maternidades quanto por parte da rede de atenção psicossocial. Então, uma das propostas que a gente tem feito, primeiro é um levantamento também de como que essa questão está no Estado como um todo, porque a gente tem mais os dados do município do Rio. Mas quando a gente trabalha com apoiadores regionais, e quando a gente vai nesses outros municípios, também temos procurado assim, levantar essas questões. A gente teve um relato
tem umas 2 semanas, a pessoa ficou de mandar por e-mail tudo relatado, porque ela ligou lá para a gerência para falar com a gente, no município de Vassouras, do CAPS-AD, relatando de uma mãe, né, que é acompanhada por eles e que teve seu bebê retirado da maternidade estando em acompanhamento. Né? E aí a gente está querendo saber mais detalhes desse caso, que é para a gente poder estar intervindo. Né? Então, assim, eu falei dos serviços, que dispositivos seriam esses? Seria a unidade de acolhimento ao lar, que é um dispositivo previsto por uma portaria da RAPS, que ele faz uma suspensão de território, né? A entrada é pelo CAPS, o acompanhamento é pela equipe de referência do CAPS, mas para aquelas pessoas que já estão nesse acompanhamento ou não, e que em algum momento elas precisam estar fora de casa, ou fora daquela comunidade, porque está em alguma situação, fica na ULA, mas não é para sempre, né? Não é dia de eterno, é uma coisa rápida para serem trabalhadas essas questões e ela, o mais rápido possível, está retornando. E tudo aquilo que ela faz, se ela estivesse no território, ela continua fazendo. Se ela trabalha, ela sai de lá, vai para o trabalho, né? Faz os atendimentos no CAPS, se ela precisar da rede, né? Como um todo, ela vai fazer o atendimento na rede. É uma casa, né? É uma coisa transitória. E também a casa da mãe gestante puérpera, que existe aqui no Rio, acho que é no município de Caxias, se não estou enganada, da maternidade Eloneide Sturtes, eu troco os municípios. E a gente até teve uma conversa com uma dessas pessoas, porque, na verdade, essa casa também existe uma portaria e ela é um local para as mães de UTI ou para aquelas gestantes que estão numa gestação de risco, que moram longe da unidade, e aquelas puérperas também, né, depois que fica com o seu neném na UTI e fica nessa casa. Então, essa casa a gente também pensou que seria uma possibilidade de aumentar esse tempo. A gente está trabalhando com a ideia de aumentar esse tempo para se dar tempo de fazer mais algumas coisas, né? De ter outras escolhas que não só essa. A construção também de um protocolo, né, na verdade, de uma linha de cuidado para essas gestantes, né, e, claro, também impactados no território. A importância da articulação no território com a atenção básica, como já foi colocado aqui, com os CREAs. A gente teve no início do ano, a gente tem no Estado um fórum que acontece mensalmente, não sei se algum de vocês aqui já participou, que é o Fórum de Álcool e Drogas estadual, ele é interinstitucional, né? Tem também o Fórum da Infância e da Adolescência, que acontece na última quinta, o Álcool e Drogas é toda primeira quinta, 9 horas, o próximo é dia 2, não é isso? Lá na Rua México, no auditório da CIB. E a gente vai estar trazendo justamente o pessoal da CASDH, porque a gente vem discutindo os vários dispositivos da RAPS, a gente já levou o pessoal do Miriam Makeba e do Mussum, que são os 2 CAPS-AD que a gente tem na cidade, para falar de algumas questões. O pessoal da ULA, porque a ULA que a gente tem aqui no Rio fica próximo ao Mussum. E agora vem o Leonardo Pecoraro, que é da CASDH, para conversar com a gente sobre a questão do reordenamento dos abrigos, né? E também dos CREAs, tudo que for nesse sentido, mas relacionado à questão de álcool e drogas. Tá? Então, esse vai ser o tema do próximo fórum. E o Fórum da Infância também tem discutido essas questões. Tá? Também a Kátia, que é a coordenadora do fórum, também tem levado essas questões para o Fórum da Infância. No início do ano, a gente fez um fórum onde a Hilda teve presente junto com a Lúcia, que é essa pessoa que coordenava as rodas de conversa no Hospital de Bom Sucesso, e a gente pôde também estar debatendo, mas ainda estava bem no começo, né? Eu acho que agora seria o momento da gente, para o ano que vem, retomar e juntar, né, a galera, para a gente poder conversar mais sobre isso. Inclusive, foi até uma sinalização do diretor do Miriam Makeba, porque eles têm, até por estarem ali do ladinho do Hospital do Bom Sucesso, um alto contingente também de população em situação de rua, né? E aí, eu acho que nessa linha do que a gente está falando, né, pensando essa questão dessa lógica, que é essa lógica de, né, usuário de droga, então não vai ter condições, né, de discernir sobre o que quer ou sobre o que vai fazer, né, porque isso aí é um senso comum, né, mas a gente
até lançou uma nota técnica falando sobre as internações compulsórias, porque a gente recebe assim N processos, né, todos os dias, de vários locais, mas existem alguns municípios que isso acontece mais, né? Estou falando aí de uma questão geral, né? E ele pensa então nesse momento da gravidez, que a gente recebe isso de todas as idades, né, de todos os locais. Geralmente são famílias que vão buscar, né, porque por mais que você ofereça que existe uma outra lógica, que é a lógica do território, que é, né, você está acompanhando essa pessoa, seja no CAPS ou na estratégia, né, mas a lógica ainda é a lógica da internação. Né? É internando que ele vai ficar bom, é internando que ele vai ficar lá 9 meses, 1 ano, afastado de tudo e vai voltar legal. Eu já peguei um menino que ele tinha 23 anos e 25 internações, né? Comunidades terapêuticas, a maioria, né? E que a mãe, né, mandava ele até para fora do estado. E isso não resolveu, até porque não existe nada que comprove que a internação, né, vai trazer esse tipo de questão. E a gente, em termos de saúde, né, a política do Ministério da Saúde é de redução de danos. E é isso que muitas vezes as pessoas não compreendem e que dificulta muito, porque acha que para a mãe ficar com essa criança, ela vai ter que ter parado de usar droga. Se a política é de redução de danos, se a gente entende que, enquanto saúde, você não pode exigir que alguém esteja abstinente para se tratar, porque ele soubesse fazer isso, ele fazia sozinho, precisava da gente, né? Então, a gente precisa pensar com uma outra lógica. Mas isso cria, assim, né, N ruídos, né, porque as pessoas entendem que quando a gente fala em redução de danos, a gente está incentivando as pessoas a usarem drogas, a gente está dizendo, né? E aí realmente é um novo paradigma, né? E que a gente vai ter que trabalhar muito em cima disso. Bom, então eu acho muito importante esse momento aqui, essa mobilização do CRP, para que a gente possa até pensar também, porque eu acho que o CRES, né, de uma certa forma, já vem fazendo isso, que a gente possa pensar como é que está isso, né, para os psicólogos, né, que estão dentro das unidades, de uma forma geral, mas principalmente para quem está dentro das maternidades. A gente, nessas reuniões lá da RAPS e Rede Cegonha, a gente está pensando em começar a chamar o pessoal da rede estadual também para conversar. A pesquisa da Fiocruz, né, que eu acho super importante, assim como um marco, né, para mostrar que o crack não é tudo isso, que ele não vicia em um dia, que ele não mata em 3 meses, né, em uma semana. Eu acho que a gente tem que divulgar e falar disso, porque a própria saúde desconhece, né? E eu acho que há que se ter cuidado, né? Como eu já falei, né, quando a gente coloca tudo na conta do crack, né, que é só uma substância, né, e a gente tem que pensar no sujeito, né, o Nery, né, que é esse professor da Bahia, criador do consultório na rua, ele fala que não me importam as drogas, me importa o humano e suas vicissitudes. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar. Tá? Muito obrigada. Bom, agradecendo, né, a fala de vocês. Cada uma trouxe uma reflexão importante para a gente hoje. O debate está aberto, né, espero que tenham muitas questões, muitas perguntas, muitas outras colocações. E vou fazer uma pequena correção de quando eu me apresentei aqui falando do trabalho da gestão do CRP, e acho que Rosemary resgata um pouco isso agora no final, né, que esse trabalho de parceria, né, eu acho que para a gente que é psicólogo, eu mesmo para o assistente social, os colegas com quem a gente compartilha esses espaços da chamada rede de proteção, a gente tem sempre os nossos conselhos como órgãos que estão nos fiscalizando, né, e o maior cuidado para não ser chamado pela comissão de ética, né, por possível punição. E eu acho muito bacana que tanto o Conselho do Serviço Social quanto de Psicologia e o Conselho de Psicologia, da onde eu me sinto mais à vontade para falar, já ao longo de muitos anos, vem buscando mesmo mudar essa perspectiva, né, de ser apenas aquele órgão que fiscaliza e que possivelmente pode te punir se você fizer alguma coisa errada. Mas assim, venha psicólogo até aqui para a gente conversar e a gente se conhecer.
Eu acho que qualquer um de nós aqui, assistentes sociais ou psicólogos que estão hoje aqui, nesse encontro de hoje, a gente sabe assim, que foi uma fala que eu tive no começo, assim, quantas pressões a gente enfrenta nos nossos espaços de trabalho. E uma dessas pressões, né, eu diria que talvez a principal, são as concepções de trabalho, as concepções de relações naqueles ambientes de trabalho, né, as cobranças. Eu acho que a Aline Diniz, da Vara da Infância, traz isso, porque é uma coisa que a gente enfrenta muito, né, assim, um tipo de concepção que circula naquela instituição, onde você, às vezes, é sujeitado a corresponder. E a gente vive nessa corda bamba, né, e a gente tem uma dificuldade imensa de se olhar e de se encontrar para pensar isso. E é muito importante que eu acho assim, essa plenária retomando essa discussão a partir da Comissão de Psicologia e Justiça, pautando isso, que é muito nesse sentido. Nós não precisamos ficar sujeitados, né, e nem repetir práticas de sujeição. Nós podemos nos encontrar e fazer diferente também, né? Modificar os olhares, pensar outras práticas, outras saídas, que também refrigere a gente, né? Porque às vezes a gente fica muito ali sufocado e para salvar a própria pele, né? Muitas vezes a gente escreve um laudo porque você sabe que você escrever ali, você também salva a tua pele, mas você não sabe o que vai acontecer com a vida daquele outro, né? Que é o que Foucault bem nos lembra desses nossos discursos que podem fazer morrer, né? Discursos de vida e de morte. A gente pode muitas vezes, às vezes, fazer uma sentença de morte na vida de alguém e também na nossa morte subjetiva ali dentro daqueles espaços, né? Então, acho que esse espaço que a gente está retomando, que essa plenária está retomando, é muito nesse sentido. Vamos nos encontrar mais e vamos pensar mais o que estamos fazendo. Não é porque tem uma ordem do dia que a gente tem que segui-la à risca, né? Muito pelo contrário, a ordem é também para ser questionada, problematizada e ser reinventada. Podemos inventar outras tantas, tá? E assim, agradecer mais uma vez a mesa, a participação de vocês e dizer que está aberto o debate. Acredito que para falar tem que ser no microfone, porque está sendo gravado, né? Mas tem um outro microfone aqui que não sei se que pode circular se a pessoa estiver mais tímida e não quiser se levantar, ok, gente? Vamos então agora para o nosso debate. Bom, pelo menos até aqui, quem não quiser, se alguém quiser fazer alguma não precisa ir lá, mas está aqui, precisa ir lá, mas está aqui. Se alguém quiser fazer alguma consideração. Não sei o que mais. Acho que não, né? Acho que não. É o máximo. Vai lá. É o máximo. Agora, se alguém quiser. Ou eu vou ter que chamar voluntariamente. Cada um se apresente, né? Meu nome é Saulo, né? Eu sou psicólogo do Ministério Público e até para falar um pouquinho do trabalho que a Aline, né, meio que perguntou como que seria o trabalho da psicologia do Ministério Público junto aos abrigos. A Alice, a Aline já conhece um pouquinho, né, do trabalho que a gente tem realizado. A Alice agora há pouco tempo, mas a Aline já tem um tempinho que a gente tem contato com os abrigos, e é bem dentro dessa perspectiva também, né? Assim, o Ministério Público tem uma obrigatoriedade dessa fiscalização, do promotor de justiça, a fiscalização a cada 6 meses desses abrigos, e a equipe técnica tem essa obrigação também de acompanhar essa fiscalização do promotor de justiça, sendo que a equipe técnica tem uma outra vertente que não é da fiscalização, é de fazer uma análise técnica, né, assim, dentro da sua área, a psicologia dentro da sua área, o serviço social também, e aí tem algumas instituições que até a pedagogia também vai para poder fazer uma análise, né, dentro do plano político-pedagógico daquela instituição, dependendo da solicitação do promotor de justiça, mas sempre a psicologia e o serviço social está indo sempre nessas instituições fazer uma análise, né, meio que institucional mesmo daquela instituição a cada 6 meses, e agora, como já tem mais ou menos uns 2 anos que a gente tem feito, não tem sido mais aquele primeiro contato, a gente tem feito uma recorrência, né, de uma análise mesmo,
né, em algumas instituições a gente já tem, já pela terceira ou quarta vez, então a gente já tem um arcabouço, né, para fazer uma análise já de como que tem sido a evolução daquele abrigo, e não só do abrigo, mas a gente vai para além, né, a gente faz uma análise da política em geral, né, assim, de como que está a rede, né, assim, a gente conversa bastante, se a Alice quiser falar um pouquinho também, a gente conversa bastante de como que está o suporte da rede para aquele serviço funcionar, que a gente entende que aquele abrigo não é sozinho, né, para poder fazer o trabalho, todo o trabalho que a Aline colocou, né, de reinserção, de trabalho junto com a família, não é só o abrigo, é junto, né, com a saúde, junto com as outras áreas da assistência também, traz creche para poder dar o suporte, retaguarda para a família, para poder receber aquela criança, aquele adolescente de volta. E é dentro dessa perspectiva que o trabalho da psicologia do Ministério Público, assim, pelo menos eu posso falar do meu trabalho, assim, a gente tem atuado dentro dessa perspectiva de fazer uma análise assim, dessas complicações subjetivas de como que a política hoje dentro do município tem realizado essa qualidade do atendimento prestado às crianças e adolescentes, né? E aí a gente vai para além somente a gente não vai para o abrigo para analisar o abrigo e a situação da criança e do adolescente. A gente vai para o abrigo para a gente poder entender como que aquele abrigo realmente está funcionando, mas para poder fazer uma discussão um pouco mais ampliada de como aquele município está funcionando, para poder dar munição, digamos assim, para o promotor de justiça, fomentar o promotor de justiça, né, a adequação, que ele é o fiscal, então ele vai ali para fiscalizar, sim. Então a gente tem, né, identificado inúmeros problemas. Eu acho que esse agora aqui o espaço para a gente poder colocar também, inclusive, algumas outras situações que a gente tem mapeado, algumas outras situações, né, de violações de direitos mesmo, que tem acontecido, né, em outros abrigos, apadrinhamento afetivo acontecendo de forma muito, né, estranha, e dentre outras coisas. Eu acho que a gente podia conversar dentro de outras situações que a gente tem mapeado, e eu acho que é por aí. E aí, essas discussões, né, assim, esse mapeamento que a gente tem conseguido fazer, a gente tem, né, colocado para o promotor de justiça. O promotor de justiça tem tomado as ações que ele achar que é pertinente, porque ele, que é o fiscal, eu acho que é muito parecido com o trabalho do profissional lá do TJ, né? O psicólogo dá um parecer dele para o juiz pode acatar ou não. A mesma coisa a gente para o promotor de justiça. A gente, né, coloca as problematizações, faz, né, o relatório daquela situação que a gente está entendendo que há ou não violação de direitos, enfim, faz uma problematização daquela situação, e o promotor de justiça pode ou não, né, assim, acatar e cobrar de quem de direito aquilo. E outra situação também que a gente tem mapeado bastante é algumas situações de, até pouco tempo, uma instituição específica também de atendimento de adolescentes, de usuários de droga, enfim, que atende exclusivamente meninos de outros municípios, não só do município do Rio de Janeiro, que recebeu há pouco tempo um registro de funcionamento do Conselho de Direitos para funcionar como apoio socioeducativo meio aberto, que só atende meninos de outros municípios que só ficam internados, digamos assim, lá. E aí esse tipo de situação que a gente tem mapeado, né, o promotor de justiça fiscalizado nesse sentido, para cobrar do Conselho de Direitos por que daquele registro daquela forma equivocada e como que aquela instituição entende que aquele trabalho é realizado de forma meio aberta, se os meninos estão ali internados mesmo, digamos assim. Que vem menino de Santa Maria Madalena, Três Rios, né, enfim, de Petrópolis, só meninos de outros municípios. E aí como que é um trabalho, como que o Conselho, né, de Direitos dá o registro de funcionamento, né, para um abrigo meio aberto, né, enfim. E aí são várias outras questões que a gente tem, por isso que eu estou colocando isso, assim, porque a gente vai no abrigo não para poder entender como o funcionamento do abrigo apenas, mas como que está aquela política inteira para a gente poder fazer um trabalho mais ampliado de discussão para o promotor de justiça cobrar de quem de direito do município, do governo em geral. Não tem pergunta, mas eu queria só colocar, porque a Aline perguntou como que é no Ministério Público, só queria fazer uma colocação mais ou menos nesse sentido. Lá para André. As
moderna aí, a movimentação da fala. Bom, meu nome é André, eu sou psicólogo, trabalho na ONG Contato, que funciona no Grajaú, e é uma ONG que tem implementado o Núcleo de Atendimento à Criança e Adolescente, junto com o Governo do Estado, a Fundação para a Infância e Adolescência, que é um serviço de avaliação psicossocial de crianças e adolescentes em situação de violência. E por essa ONG, eu estou eleito pela sociedade civil para, atualmente, nessa gestão, representar, ocupar um assento no Conselho Estadual de Defesa da Criança e Adolescente, onde eu estou, nesse momento, coordenando a Comissão de Políticas Públicas. Vim de lá, não consegui ouvir a primeira fala, boa parte da primeira fala, porque vim de uma longa plenária ordinária lá no SEDCA, direto para cá, e do que eu pude escutar, o que me chama muita atenção, e é um assunto que muito me inquieta há algum tempo, até deste lugar onde eu falo, é a qualidade da escuta, né, que vocês puderam ressaltar aqui na fala de vocês, e como é o que o psicólogo, os serviços que vocês apresentaram, como que os psicólogos têm podido disponibilizar essa escuta para as problemáticas que lhes são colocadas sob a responsabilidade de avaliação de alguma maneira. E esse tema me inquieta, me marca, achei bastante marcante, assim, a gente poderia pensar aqui um pouco, refletir um pouco sobre como essa escuta, de que maneira nós podemos nos afetar pela rede de atenção à criança e adolescente, pela qualidade dessa escuta e como essa escuta é possível de ser promovida, como os serviços se concebem para disponibilizar uma escuta adequada, que escuta é essa, como essa escuta pode ser de fato libertadora ou aprisionadora, garantidora de direitos ou violadora de direitos. Me inquieta muito do serviço também onde eu trabalho, pensarmos que muitas vezes, porque quando a gente se depara com uma situação de possível violação de direitos de crianças e adolescentes, sobretudo no âmbito da convivência familiar, o que se faz é, muitas vezes, o profissional se cobrado e ele ceder essa cobrança de se colocar eles têm que escolher algum lado, algum flanco dessa convivência e tem que se posicionar a favor de alguma coisa e contra alguma coisa, né? E sempre é em nome de uma criancinha desprotegida, né? Geralmente o é, e assim se colocando como um guardião, um defensor e um guardião da desproteção da criança e adolescente. E para isso a gente acaba por manejar algumas concepções de direito, que é o direito à vida, direito à saúde da criança, direito à vida da criança. Só que a gente não entende que, ao pensar dessa forma, muitas vezes nos posicionar sobre a criança, a favor da criança contra os seus pais, muitas vezes, a gente está violando o direito à convivência familiar e comunitária, o direito ao respeito, o direito à liberdade, o direito à dignidade, que são também direitos no artigo 4º do ECA. E por que a gente faz essa escolha? O que nos move a fazer essa escolha? Porque quando se pensa em separar a priori um filho da sua mãe e uma mãe do seu filho, à luz dessa guarda de alguns desses direitos, me leva a pensar que a gente viola outros e pensar que, por que a gente acredita que proteger a criança de um risco grave e iminente, sim, mas diante de um risco grave e iminente, proteger o filho dessa mãe ou desse pai, se seria de fato proteção? Porque que qualidade de escuta a gente proporciona dessa criança, desses pais, desse grupo familiar, para poder de fato entender que ali a gente não está imputando uma violação e mais uma violência, na medida que a gente não faz uma escuta adequada dos vínculos que essa criança, de como essa criança de alguma maneira designa esses pais como pessoas que a protejam, apesar de muitas vezes as colocarem em risco também, porque o paradoxo é da ordem do humano. E a gente escolhe, né? A gente faz escolha, o profissional faz escolha, e baseado em que critérios, baseado em que conceitos teórico-práticos, teórico-técnicos, baseado em que princípios éticos. Então essa é uma questão que me inquieta muito, né? Esse posicionamento de antemão na iminência de riscos do profissional em um dos lados e que ele se valendo de que critérios para se colocar em um desses lados e que prerrogativa é essa de achar que com isso, ao se posicionar em um dos lados, ele de fato está protegendo.
porque ele está violando uma convivência, violando uma designação de desejo dessa criança por esses pais, e sem levar muitas vezes em consideração que o que está posto é um processo sócio-histórico de precarização de políticas, porque se há risco iminente, o risco emerge numa construção histórica de realidades de violência. A violência não é culpa de um ser em detrimento de outro. Ela é uma construção histórica da qual todos nós estamos implicados e corresponsáveis na construção disso. Então, assim, para finalizar e para voltar ao tema que mais me interessou e mais me chama a atenção, é realmente a gente cada vez mais pensar como nós temos constituído a nossa qualificação de uma escuta libertadora, garantidora de direitos humanos e uma escuta complexificada, acolhedora de uma realidade ao qual a gente se debruça, e não a partir de determinados valores morais que nos indiquem para uma direção ou para outra direção, como se houvessem direções que já estivessem postas e já precisassem ser escolhidas uma em detrimento da outra. Mais alguém escreveu? Não, se tiver alguém que não se manifestou, que está se enfileirado, todo mundo. Já. Oi? Tirar uma dúvida. Aqui, deixa eu levar o negócio aqui. É só uma informação. Fala aqui. Tira esse gravador, você está gravando. Só confirmar, a Rosemary falou do fórum que vai ter, do fórum sobre álcool e drogas. Só confirmar o local, que eu não consegui anotar. Rua México. No auditório da CIB, no 11º andar. CIB, 11º andar. Dia 2 às 9 horas. É de Nova Mentira. Então, no centro da cidade. Ali próximo a... perto da Cinelândia. Perto da Cinelândia, ali perto da Cinelândia. Não, perto da Cinelândia. Atrás da Biblioteca Nacional. Isso, Olá, boa tarde, eu sou Jane Calhau, sou da Comissão de Direitos Humanos aqui do CRP e adorei essa mesa, a Constituição, a fala das pessoas, muito bem colocado, muito claro, muito apontando para a reflexão crítica, né, do papel do psicólogo e suas inserções. Eu quero falar de uma coisa que talvez vocês, a maioria jovem, não conhece, que vai na direção de todas as falas, principalmente a do Angel agora, que é o seguinte: na ditadura argentina foram sequestrados 500 bebês de suas famílias essas que eram consideradas, essas pessoas eram consideradas, esses pais, essas mães eram consideradas não pessoas, não gente, porque eram subversivas, consideradas subversivas. Portanto, um câncer na sociedade que a ditadura e os militares argentinos, muito próximo à ideia fascista, queriam construir. Essas crianças foram distribuídas por famílias de militares, com o propósito de doutrinar essas crianças para salvá-las deste destino cruel de serem filhos de subversivos. Eu acho... eu fui a um evento no ano passado e fiz algumas intervenções nesse sentido. Quando eu comecei a tomar ciência de algumas situações
que poderiam estar acontecendo com relação a essas questões dessas crianças em situação de rua, com as mães graúdas ou não. É claro que estamos diante de um problema complexo e, portanto, chovendo no molhado, ele não é simples. Se é um problema complexo, não pode ser solucionado apenas com essa questão. Tira essas crianças dos pais e pronto, está resolvido. Dos pais, das mães, lá que está resolvido o problema. Não está. A situação complexa é justamente essa. Crianças, bebês, né, não devem ficar na rua. Claro, principalmente os recém-nascidos. Né? Criança alguma deve ficar ao relento. Né? Esse não é o seu destino, mas pode ser uma circunstância. E, então, sendo um problema complexo, é preciso que a gente pense tanto crítica quanto complexamente. Né? Como nos debruçarmos sobre esta situação complexa, né? Que envolve pessoas, envolve mãe, envolve pais, envolve a família extensa, envolve a criança, entendeu? Envolve o psicólogo, envolve toda uma rede composta de vários dispositivos. Então eu fiquei, o motivo da minha felicidade foi ver aqui um auditório cheio, né, disposto a dialogar, e uma mesa que trouxe, né, as pessoas trouxeram situações sobre as quais nós temos o dever de nos debruçar. Né? A nossa profissão não é simples, ela é complexa e exige pensamento complexo. Obrigada. Bom, gente, quem mais? A mesa também pode se pronunciar, né, sobre o que ouviu. Né, fique à vontade. Tá meio ruim esse microfone não poder circular, né? Porque o microfone sem fio está cheio de microfonia. Tá muito ruim. Mas tem minha voz, essa mesmo que agora raspar. É isso que está se levantando para falar? Bom. Sem censura, hein, gente? A gente está aqui conversando. Eu sou Valéria, eu trabalho atualmente na Casa Abrigo Guaraporalina, que é um abrigo destinado a mulheres em situação de violência. Então, logo, se as mulheres estão em situação de violência, esses filhos também. Né? E aí, quando vocês apontam as duas questões, tem sido uma rotina para a gente, né, para a equipe técnica, a questão da dependência química, e os desdobramentos que a dependência química traz, e a questão de colocar o filho em adoção. Muitas mães chegam grávidas ou descobrem que estão grávidas dentro do abrigo. E a descobrir, numa situação de tamanha vulnerabilidade, o primeiro pensamento é: eu não posso ter esse filho, eu não quero ter esse filho, eu quero entregar esse filho. Só que, no meu ponto de vista, eu acho que o preconceito com essa atitude ainda é tão grande que é muito difícil para essa mãe manter essa fala. Então a equipe dá apoio, mas as outras residentes ou os outros profissionais, né, que a gente tem, as educadoras da casa, o olhar de repressão é tão pesado que essa mãe não suporta. E ela acaba dando, né, acaba cuidando sem poder cuidar. E a dependência química fica essa grande questão. Quando que a dependência química atinge essa criança e coloca ela numa situação grave, e quanto que é possível ela, mesmo com a dependência química, sobre tratamento, dar atenção, cuidados que essa criança merece. Então esses são os dois pontos que dentro da realidade do abrigo onde eu estou aparecem de forma muito importante, tá certo? E alguém então fala. Não, nem quer falar nada. Quem mais, gente? Quer falar alguma coisa? Formulei
Aproveitando que a mesa, né, assim, da área da assistência, saúde e justiça, assim, pensando nesse trabalho que eu tenho feito, né, que eu acabei de expor, queria que vocês colocassem um pouquinho sobre essa questão de que até mesmo a colega acabou de colocar, como que vocês têm visto essa interação da saúde